as pessoas são muito interessantes, né? Nem terminou o processo, as pessoas já querem anistia. Ou seja, eles não acreditam que são inocentes. Eles deveriam acreditar que eles são inocentes e não ficar pedindo anistia antes do juiz determinar qual é a punição, ou se vai ter punição. O que nós estamos garantindo é um processo de julgamento altamente democrático, em que eles têm todo o direito de defesa. Agora, quando as pessoas nem foram condenadas e estão pedindo anistia, é porque as pessoas estão se condenando. Vocês terão o direito de se defender, haverá o direito de defesa que nunca houve para mim, para ele vai haver. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez. Se for comigo, vai perder outra vez. Fala, seus mal diagramados! Semana passada, o pônei convalescente Gilberto Kassab declarou que Lula não se reelegeria se o pleito fosse hoje, levando em consideração principalmente a queda de popularidade recente do presidente. Apenas 4 dias depois, surge uma pesquisa da Quest com uma notícia muito boa e outra deplorável. Por enquanto, felizmente, Kassab está equivocado e Lula se reelegeria contra Tarcínico, Caiado, Marçal, Dudu Bananinha e Zema, que para mim tem um sucesso inexplicável como político que só deve ser compreensível se você nasceu entre o Triângulo e o Vale do Jequitinhonha. Para quem é de fora, parece o Nelson da Capitinga com manias de Zé Palestrinha do LinkedIn. Só que o levantamento também incluiu o nome de Gustavo Lima, que divulgou recentemente o interesse em disputar eleição presidencial, talvez para aumentar o número de prefeituras no Brasil e, consequentemente, a quantidade de cachês superfaturados que ele poderá receber. E por incrível que pareça, o músico pinta como candidato da direita mais bem posicionado contra o Lula num eventual segundo turno, o que não deixa de ser uma humilhação para os governadores que foram inclusos na pesquisa. Sim, quase metade dos adultos do país acreditam que um músico que canta sobre ser chamado de bebê aos 40 anos e tomar cachaça até cair num bar com roupa de toureiro do clipe Take a Bow da Madonna é uma ótima opção para comandar a 8ª economia do mundo. Mas como sempre pode piorar, a semana também ficou marcada pela posse dos novos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, que assume mostrando ser mais do mesmo. Logo na estreia, prometeu discutir anistia para golpistas e criticou a inelegibilidade de 8 anos do Jair Bolsonaro. De fato, 8 anos é muito pouco para o estrago cometido pela gestão dele na pandemia. Deveria ser vitalícia com a pena extra de reeducação em um gulag na cidade de Codó. Só que Lula mandou a real sobre o assunto. Calma, o processo ainda está em curso. Se vocês são inocentes, não há motivos para se preocupar. E nos últimos dias ainda tivemos demissão de Rodrigo Bocardi, tem novos e graves detalhes. Após criticar Fernanda Torres, carreira da atriz de Emília Pérez vai para o caralho e ela tenta meter um quem me conhece sabe. E patriotas continuam a sofrer nos Estados Unidos e também na Argentina. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Antes dos piores continuar, eu quero trazer uma dica das melhores peças do mercado. Eu acabei de voltar da academia nesse calorão e eu decidi antes ir com uma camiseta normal, de algodão mesmo. As minhas camisetas favoritas da Insider estavam todas lavando e eu me dei mal, tá? Ela esquentou muito, eu não parava de suar e o cheiro não fez ninguém chegar perto de mim. Além de tudo, eu tirei ela do varal e tava toda amassada. Eu fui na padaria depois tentar encontrar aquele meu amigo que você sabe muito bem quem é. Depois de tomar um café e as pessoas olhavam estranhamente e se esquivavam. Eu tenho a solução para esses problemas. Eu tenho certeza que você não quer se afastar das gatinhas que cruzam seu caminho. Nem passar essa vergonha que eu passei hoje pela manhã, né? Shame! Shame! Te faço uma pergunta. Você sabe qual é a camiseta que resolve todos esses problemas? É claro que é Insider. Além de
transpirar melhor, não precisar passar, não deixar cheiro. Ela tem a garantia de não desbotar. O preto fica preto o tempo inteiro, o azul, azul e o vermelho, vermelho. Menino veste azul e menina veste rosa! Clica no nosso link que está na descrição e no primeiro comentário. Utilize o cupom GALASFEIOS e compre qualquer peça do site com baita desconto. Venha para o time da Insider, bora! Salve, salve galãs e galoas! As trocas nas presidências do Senado e na Câmara são mais protocolares que em clubes de futebol. Nas casas legislativas, a intenção é manter o poder com outro representante do mesmo grupo político para continuar o semipresidencialismo disfarçado que tomou conta do país e transformou o presidente eleito em uma figura levemente menos poderosa que o príncipe Harry. No Senado, volta Davi Alcolumbre. É ruim, sim, mas numa disputa com Eduardo Girão e astronauta brasileiro, a chance de ele perder seria a mesma do Manchester City tomar um sacode do Água Santa. O Guardiola não tá tão bem, talvez tomasse. Na Câmara, a presidência fica com Hugo Mota, espécie de sub-Arthur Lira que foi apoiado unanimemente por deputados de todos os partidos e desbancou Pastor Henrique Vieira, candidatura lançada apenas para marcar posição à esquerda, e Marcel Van Hatten, que prometeu mesmo pautar o impeachment de Lula se vencesse, mas foi atropelado por Mota. O novo presidente começa seu mandato prometendo discutir anistia e lamentando a ineligibilidade de 8 anos do mito, o que só reforça que o governo vai continuar a ser refém de chantagens do Congresso se ousar mudar as regras das emendas e orçamento secreto. Claro que, só com a citação do tema, Bolsonaro se animou e até gravou um vídeo pretensamente comovente em que reclama que tem pai de 6 filhos de Ji-Paraná que está preso no âmbito do 8 de janeiro. Não me comoveu em nada. Todo dia prendem pai de 6 filhos com 7 mulheres diferentes e a direita nunca reclamou, só porque o cara é preto, usa óculos Juliette espelhado e chinelo Kenner. Agora, quando é um patriotário troncho com cara de pressão baixa e camisa polo, se comete crime, vira coitadinho. O ministro Barroso do STF, aliás, divulgou que foi oferecido um acordo para 2/3 dos patriotas presos no 8 de janeiro para não haver prisão e metade preferiu pegar cadeia do que ficar 2 anos longe das redes, fazer cursinho sobre democracia e pagar 5 mil de multa. Se tivesse recursos, claro. Em resumo, já podiam estar todos anistiados em casa, usando o perfil fake para xingar o Xandão, mas preferiram estar na papuda. E Lula tratou logo de apontar que aqueles que são inocentes deveriam aguardar mais 72 horas, que não há nenhum risco de ir em cana. Só deixa nas mãos de Deus e acredita. Bem, vimos há pouco uma declaração do novo presidente da Câmara sobre anistia. Ele foi bem claro na nossa conversa lá atrás, uma conversa bastante respeitosa, que ele botaria em pauta, sim, qualquer assunto que interessasse a maioria dos líderes. E ele disse também que vai se reunir com líderes, e entenda a maioria, o projeto da anistia será aí pautado lá pela Câmara. O argumento que a gente usa, como ele disse, né, ficou muito bem claro, mas não é a minha anistia. Eu não estou condenado em absolutamente nada. É a anistia dessas pessoas. Dezenas e dezenas de pessoas condenadas apenas absurdas. Como tem dezenas e dezenas também que estão em outros países, foragidos. Tem caso de jovens mães com 2 filhos pequenos, 4, 5 anos, que ela dorme e acorda sem ver seus filhos. Como tem também um foragido, condenado a 17 anos de cadeia, foragido de Ji-Paraná, Rondônia, com 6 filhos pequenos, de 10 anos até um de colo. E nós devemos rever isso aí. É papel da Câmara rever esse assunto. E o Hugo Mota foi muito feliz em dizer que vai procurar, vai conversar com os líderes, em havendo a maioria, esse material entrar na pauta e em votação. É que nos julgamentos do 8 de janeiro, houve uma quantidade de casos, pouco mais de 200, de cometimento de crimes mais graves e que estão sendo julgados pelo plenário. Porém, houve a oferta, nosso procurador-geral poderá confirmar, de mais de 1.200 acordos de não persecução penal. E o acordo de não persecução penal oferecido pelo Ministério Público era em termos bastante moderados. Uma multa de R$5 mil para quem pudesse pagar. Em segundo lugar, 2 anos sem utilização de rede social e um curso de formação democrática no Ministério Público. Esse era o acordo proposto. E mais da metade dos 1.200 não aceitaram o acordo até agora. Portanto, é uma opção, as pessoas têm o direito de fazer as suas escolhas na vida, mas para deixar claro que esse mito de que é um conjunto de pessoas inocentes, úteis, que estavam lá sem saber bem o que estava acontecendo, estão recusando o acordo de não persecução penal, que envolve a devolução do passaporte e a retirada da tornozeleira.
Apesar da política brasileira atrair muitos aventureiros, subcelebridades e famosos falidos que foram esquecidos pela TV e emplacaram a última música de sucesso na época do lançamento do Monza Tubarão, o êxito nesses casos costuma estar reservado quase sempre ao legislativo. No executivo, poucos outsiders conseguem prosperar e alguns nem eram tão outsiders assim, como João Dória, que sempre foi bem relacionado com o poder, mas fingia que sua vida de famoso começou com a apresentação do programa O Aprendiz Universitário. Para a presidência, no entanto, só chega competitivo à eleição quem é político de carreira. Eu sei que Bolsonaro utilizou de meios heterodoxos para se projetar, como dar entrevista ao lado de Aguinaldo Timóteo e alguma drag queen no programa da Luciana Gimenez, mas mesmo ele já tinha 2 décadas de vida pública quando assumiu a presidência. Silvio Santos chegou perto de ser presidente em 89, mas foi barrado por irregularidades no partido. Luciano Huck ensaiou a entrada na política para o mesmo cargo, mas consegue o grande feito de ser odiado tanto pela esquerda quanto pela direita. Mas agora Gustavo Lima aparece muito melhor colocado do que o apresentador e ainda humilha todos os governadores que juram ser os sucessores naturais do mito, de acordo com um levantamento realizado pelo Instituto Quest. O sertanejo é o único que quase encosta em Lula num eventual segundo turno no ano de 2026, o que deixa a gente estarrecido por saber que quase metade da população adulta cogita votar num sujeito especializado em realizar cirurgia de reafirmação de gênero e ciclar anabolizantes com cachaça sem ser paciente de hemodiálise. Sabemos que quando chegar a hora, ele não trocará os cachês milionários superfaturados em prefeituras do interior para encarar uma campanha. Mas se Gustavo seguir o Pablo Marçal e mantiver a candidatura, vou dizer que, assim como o coach, infelizmente vai se dar bem, pois representa o adulto bobo alegre brasileiro disposto a fazer só as piores escolhas em todos os âmbitos da vida e ainda culpar o Lula quando está com um oficial de justiça na porta de casa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, passando aqui para deixar um grande abraço para todo mundo e dizer que eu estou muito feliz. Hoje de manhã foi publicada uma pesquisa do Instituto Genial Quest e eu confesso a vocês que eu não esperava por um resultado desse agora, já que o Brasil tem tantos nomes que eu gosto e respeito. Já que vejo o Instituto Sério, que foi o que mais acertou as pesquisas nas últimas eleições, eu vim aqui de coração dizer a vocês que gostam de mim, que me acompanham. Uma única coisa, só Deus, só Ele lá pode parar um sonho. Então, bebê, queria dizer para vocês que eu estou aqui ouvindo vocês independente de qualquer coisa, tá? O Brasil tem jeito, não vamos desistir do Brasil. Acho que a parte mais difícil da minha vida foi sair de onde eu saí e chegar até aqui. E de onde eu saí existem milhões. De toda forma, a mim me importa. Nossa história está começando agora. Viu, Brasil? Vamos com tudo. Que Deus nos abençoe. Outro assunto que bombou na última semana foi a demissão de Rodrigo Bocardi, âncora do SP1, jornal regional de São Paulo da Rede Globo, onde ele ficou conhecido por tratar os colegas de redação com a sutileza de um martelete. A princípio, a Globo explicou apenas que o jornalista havia ferido o código de ética da emissora, o que não me convenceu, né? Porque se a Globo tivesse algum código de ética, o Bocardi já teria sido demitido quando pensou que um jovem atleta negro era catador de bolinhas de tênis no Clube Pinheiros. O próprio jornalista se manifestou num primeiro momento, alegando estar tranquilaço, agindo como se tivesse tudo bem perder a multa do FGTS depois de 26 anos de casa e como se ele fosse o maior queridão da internet. A questão é que o caso já teve muitos desdobramentos, de acordo com a coluna Notícias da TV do Daniel Castro. A verdade sobre a demissão seria ainda mais grave. Bocardi é acusado de cobrar taxa de empresas de transporte, coleta de lixo e obras públicas para não criticá-las em matérias jornalísticas. O que é grave e jamais pode ser feito de forma independente numa redação. Se a ordem para não melindrar parceiros não partir de cima e não for negociada com os donos, jamais o peão terá autorização para ser antiético dessa maneira. Rodrigo acredita que é vítima de armação em que terceiros teriam usado seu nome para realizar negociações do tipo e pretende processar a Globo, já que foi mandado embora por justa causa, né? Complicado tomar partido por qualquer um dos lados nessa treta,
Mas se a emissora demitiu por justa causa, coisa que não havia feito nem com Doni Denútil, que rodou após fazer acordo de 60 milhões com o Bradesco por baixo dos panos, é de se imaginar que teremos uma novela mais extensa que a do Márcio Smelling e do Alexandre Correia nos próximos meses. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Sim, tá tudo bem. Olha só, que dia, hein? Mas eu quero compartilhar esse sentimento com vocês para agradecer a TV Globo, 25 anos, um quarto de século, quanto aprendizado, quanta oportunidade. A gente fez muita coisa. A gente chorou, a gente sorriu, a gente se divertiu, a gente ficou de mau humor, a gente fez tudo isso. E o principal, a gente conseguiu construir essa conexão. E de crítica, né, também de cobrança, vocês também, eu tentando ser a voz, né, a voz de todos ali, fazendo as críticas contundentes, muitas vezes não agradando a todos. Mas eu quero dizer para vocês que nesse período eu atuei da mesma forma, 25 anos, com os mesmos princípios, Então, é isso que deixa a minha consciência tranquila, bem tranquila. Quem está em situação até pior é Carla Sofia Gascon, do musical Emília Fezes. Após viver grande momento com as múltiplas indicações do filme que a projetou em cenário internacional, a atriz espanhola viu sua carreira despencar após realizar falsas acusações contra Fernanda Torres, quando ela disse que a brasileira, que concorre na categoria de melhor atriz com ela, teria orientado funcionários para prejudicá-la nas redes sociais. Não era verdade, mas a regra da internet é clara: se você não quer ser cancelado, jamais bata tiro de meta com um Lulu da Pomerânia e nunca mexa com a milícia brasileira do Twitter, Facebook e Instagram. Porque após a acusação, brasileiros e até mesmo estrangeiros desenterraram posts racistas, xenofóbicos e simpáticos ao nazismo feitos pela atriz. Ela logo tratou de apagar os perfis para se proteger, mas o print, meus amigos, ele é eterno. Para se defender, adotou outra tática que não comove brasileiro: dar entrevista com desculpas esfarrapadas e chorar. Carla explicou que os posts eram do eu lírico dela, feitos em terceira pessoa, e quem a conhece sabe que ela não tem nada contra negros, inclusive tem até amigos que são. A questão é que é difícil acreditar que depois dessa exposição ela ainda tenha algum amigo. Depois da entrevista, a Netflix anunciou que promoverá o filme Emília Pérez sem a participação da atriz que interpretou Emília Pérez. E o diretor Jacques Audiard, que é uma pessoa tão odiosa quanto Carla, anunciou que não quer nem falar com a atriz, que estaria encarando uma jornada de autodestruição. É, Carluxa, que fique a lição: quando você é parte de uma minoria e ataca outras minorias, pode ter certeza que na hora que der merda, não vai ter um parça para te dar a mão. Tanto que o diretor francês, mesmo tendo sido xenófobo, também tá aí de boas, fingindo que é o arauto da moralidade. Afinal, ele é homem, branco e europeu. Horas después, digamos, del primer grupo de mensajes, hay uno que menciona a Hitler. ¿Ese es tuyo? Ajá, por supuesto. Mira, eso es una cuestión de la que estamos hablando antes. Eso es algo de que está hablando una persona en tercera persona como si fuera una persona nazi. ¿Me explico? Eso no es una cosa que yo haya escrito como si fuera yo. Y además pone, precisamente, no me acuerdo ahora exactamente qué es lo que pone, y ese es mi pensamiento, no sé qué, y yo soy tal y apoyo no sé cuántos. Porque es precisamente porque hay unas noticias, unos comentarios, unas cosas que todo se saca de contexto al fin y al cabo, en las que se dicen ciertas cosas, ciertas barbaridades y ciertas cosas terribles sobre las personas que tendría que volver, que somos tal, que somos no sé qué, no sé cuántos, y que somos horribles, ¿no? Y entonces eso es una forma de retratarles a ellos, de retratar precisamente a todas estas personas. Mas só sofre com a Carluxa e o Bocardi quem é fraco. Não muda o mindset, nunca leu Café com Deus Pai e nem assiste as lives do Primo às 5 da manhã enquanto toma banho gelado para encarar mais uma semana dando expediente em um almoxarifado no porão, enquanto sonha com o dia que poderá andar por aí de calça social curta e sapato social de sola alta de borracha. Pablo Marçal, por exemplo, jamais passaria por algo assim, pois tem confiança e autoestima até para ser professor de Deus e dar dicas para bilionários que, apesar de serem tão crápulas quanto ele, ao menos ganharam dinheiro com execução de ideias e não
com palestras sobre o nada e cursinho de cursos sobre como vender curso fazendo curso. Numa dessas palestras realizadas para um público composto de homens de meia idade que ainda confiam plenamente que há negócios geniais como criptomoeda criada a partir do nada, num quarto escuro de Carapicuíba, que os tornarão bilionários, Marçal foi questionado se daria ou pediria conselhos para Elon Musk, Jeff Bezos e Jesus Cristo. O nosso xodozinho de Goiânia não se fez de umideira não e sustentou que não teria nada a aprender com esses três e até ensinaria Jesus a não dar tanta liberdade a essa escória chamada humanidade, que precisa um pouco mais de repressão para aprender a ser gente. Um dos seres mais alucinados que já vi. Mas inegável como Marçal descobriu como o público dele acredita que o macho médio brasileiro age justamente como ele. Confiante sobre todos os temas, mesmo quando não tem conhecimento sobre nenhum. Se você sentasse na mesa com Elon Musk, Jeff Bezos e Jesus Cristo, você daria uma direção para eles ou você gostaria de uma? Para Jesus eu ia falar para ele assim, Jesus, se possível for, não deixa o povo ter liberdade, porque eles não sabem usar. O Jeff Bezos, eu ia falar para ele o seguinte, Jeff, você podia tanto multiplicar esse talento que você tem um cérebro, uma frequência que eu vi só uns 3 carregando. Você podia parar um pouquinho e ensinar sobre isso, porque senão nós vamos tomar um atraso de um século. E você dá conta de multiplicar pelo menos 1 milhão de cabeças igual a sua. O Elon Musk, eu ia falar assim, Elon, você chegou num patamar que você não precisa virar a chave do reino. Se você virar, amigo, você vai esquecer de Marte, vai lembrar da Nova Jerusalém, você vai fazer ela baixar aqui na Terra rapidão. Entende? Fazer isso. Basta ter o feeling minimamente apurado para sacar desde o princípio que certas atitudes não têm a mínima chance de não acabar em tragédia e cenas lamentáveis. Quando o MBL se destacou ao fazer pegadinhas do Ivo Holanda com viés político e invasões a órgãos públicos, passou a ser copiado por outras lideranças políticas de direita. Muitos ficaram famosos ao entrar em hospitais, postos de saúde, universidades e até enterros para enfiar o microfone na cara de alguém ou fazer perguntas desconcertantes. De cabeça, lembro do Mamãe Falei, Fernando Holliday, Kim Kataguiri e Gabriel Monteiro. Todos, vale ressaltar, conquistaram mandatos com esse expediente. E por ter efetividade, outros continuam a copiar, independentemente de ter vínculo ou não com o MBL e sem medir as consequências disso poder dar merda. E finalmente deu. Falo do caso envolvendo Vladimir Canuto, vereador do Avante na cidade mineira de Felício dos Santos. Esse sujeito, que com a idade avançada poderia ter evitado copiar a conduta de jovens liberais com pica sonsa, invadiu a sala vermelha de uma unidade de saúde enquanto um idoso de 93 anos passava por uma cirurgia cardíaca de emergência. Não contente em invadir um espaço no qual não tinha permissão para entrar, ofendeu os médicos, bateu numa servidora pública e com a desestabilização da equipe, o procedimento sofreu interferência e o idoso morreu. Para se defender, Canuto fez um vídeo bastante arrogante para um reles vereador de cidade que ninguém nunca ouviu falar, com uma desculpa totalmente estapafúrdia em que relata ter ficado bravo com a demora no atendimento e por presenciar um médico mexendo no celular. Pode até ser verdade, mas a invasão é pura lacração. E tenho certeza que durante toda a atividade parlamentar, Vladimir, esse fanfarrão, atuou e deu apoio apenas para políticas que diminuíssem recursos da saúde pública. Mas para o corte do TikTok vale tudo, até fingir que se importa com fila de hospital, nem que para isso precise sacrificar a vida de um idoso. Ontem, por volta das 4h30 da tarde, eu fui chamado lá no centro de saúde por um cidadão para assistir uma cena que estava acontecendo lá. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com pessoas que estavam lá desde 2 horas da tarde, isso já era 4h30, aguardando atendimento e nada de atendimento. Quando essa pessoa voltou, aí ela falou, eu perguntei por que é que não estava atendendo a fila, ela falou que tinha 2 emergências que teve que encaminhar para Diamantina e que por isso atrasou muito e tal, beleza. Ela foi e voltou lá para dentro. Quando ela voltou lá para dentro, o marido da pessoa que estava chorando com dor de coluna me falou assim, olha, essas 2 emergências que teve aí,
já foi para Diamantina há muito tempo. Já tem muito tempo. Então já não era mais as emergências que estavam lá. Tá na emergência e já foi entrando lá para dentro. No que ela foi entrando, eu entrei atrás. Eu sou fiscal do município. Eu simplesmente abri a porta, eu não entrei. Aí eu vi que tinha muita gente lá dentro. Eu só perguntei, tem médico aqui nessa sala? Aí a médica só falou assim, eu sou a médica. Obrigado, fechei a porta e saí. A enfermeira que eles falam que eu agredi fisicamente é porque ela me mentiu. Ela falou que os 2 médicos estavam atendendo urgência. E quando eu chego lá, um médico sentado na sala sozinho com a porta fechada, mexendo no celular, Deus sabe fazendo o quê. Já se passaram muito mais que 72 horas desde a eleição de 2022 e ainda hoje temos patriotário gerando conteúdos que variam entre não aceitação da eleição do Lula, crença de que Bolsonaro vai agir para salvá-los da deportação e aquele conhecido combo de diarreia mental e sofrência. Da Argentina, que os patriotas juram que virou um paraíso com a posse de Javier Milei, uma foragida lamenta que está sem dinheiro, só conseguiu trabalhar 4 dias sem receber. Precisou comprar um fogão todo enferrujado e nem está se alimentando direito. Porque tudo está absurdamente caro no país do tango e da milonga. Mas olha a parte cômica. Não aceitou o resultado das urnas, foi para Brasília tentar um golpe de Estado tosco, abandonou o filho de 13 anos em casa e disse que morreria por Bolsonaro e pelo Brasil. Mas agora que ela está tão mal alimentada, vai conhecer o tio França pessoalmente, provavelmente, né? Porque reclama que a vida tá por um fio. Morre aí por nós rapidão, você prometeu, fia. Temos também os imigrantes ilegais com medo de serem mandados embora dos Estados Unidos. Esses acreditaram de verdade que por terem apoiado o Trump, seriam poupados. Um que está prestes a ser enxotado e escorraçado, ainda encontrou forças para elogiar os Estados Unidos e pediu que o Bolsonaro entrasse em contato com o Trump para salvar a pizzaria que ele montou. Vai! Pelo grau de alta importância que o cidadão se dá e ao próprio negócio também, a loja deve ser tão importante para a economia americana quanto a rede Domino's, né? E para fechar, com chave de bosta, ele classifica o Brasil como país comunista. Mas vai voltar dos Estados Unidos apenas com 30% do dinheiro que levou. O cidadão tá na pior e ainda se acha dizendo que não é qualquer um. Pro loirão com skin laranja, se é pior que um qualquer, você é um estrangeiro, irmão. Estou vivendo à base de pão e macarrão de pote aqui na Argentina. Estou sem geladeira e fogão no quarto e sala que aluguei em Los Hornos. Achei um fogão todo enferrujado de 3 bocas por R$347. Reservei. Será este mesmo, assim que eu conseguir juntar um dinheiro. Tudo é absolutamente caro aqui na Argentina. Coisas que a gente joga fora aí no Brasil, aqui tem preço e não conseguimos pagar. Fugi do Brasil como uma bandida, porque estive em Brasília no dia 8 de janeiro e gritei, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Patriotas do meu Brasil, minha indignação é gigante. Estou aqui nos Estados Unidos e esse Donald Trump, que eu apoiei, está deportando patriota, está deportando brasileiro. Só que eu não sou qualquer brasileiro, não. Eu não vim aqui sem ira nem beira, não sou um brasileiro pobre que chega aqui e quer trabalhar de tiro em paixão, não. Eu cheguei aqui, já comprei casa, já comprei carro, eu montei uma pizzaria. Eu gerei imposto, eu gerei emprego. E eu estou sendo mandado embora dos Estados Unidos. Fala, Matias! Você não quer ir mais para os Estados Unidos? Você ia ver os jogos da NBA? Sim, e também comprar umas camisetas oficiais. Eu fico muito bem de regata, sabia? Tava afim. Aí desistiu, agora vai de novo. Por quê? Porque o Luka Doncic foi pro Lakers, mas ele tá infeliz. Mas você vai assistir a NBA então? O Dallas não deu muita sorte para ele, acho. Mas quero assistir sim. Consegui bilhetes para as primeiras cadeiras da próxima temporada. Com que dinheiro? Como empréstimos em devolução que peguei de boche. Um pouquinho de cada lugar e boche nem percebeu. Ah, você que me deu um golpe? Ah, você pegou mais de 50 mil reais de mim. Ah, tudo bem, Matias, vai. Vai, demora pra voltar, tá? Porque eu tô de saco cheio dos seus papinhos. O Brasil é como a vida da Andressa Urach.
A pior notícia será sempre a próxima. Não existe nada impossível de acontecer nesse país. Se é possível ser imaginado pela mente humana, pode rolar. Mais cedo ou mais cedo ainda. Em Curitiba, por exemplo, há um careca de calcinha que faz performances chocantes no centro da cidade e que lembram bastante o balé que estrelou a abertura do Fantástico nos anos 80. E se você lembra disso, não esqueça de agendar exames de mapa e Holter nas próximas semanas. O show do homem estaria incomodando os cidadãos de bem da capital, e uma entrevista surreal ouviu um cidadão dentro de uma fantasia de pelúcia do Stitch para comentar a situação. Repare que o cara faz questão de manter a voz do personagem da Disney para criticar a putaria generalizada e mandar o careca de calcinha se apresentar assim dentro de 4 paredes, o que são falas que realmente se espera do Stitch. David Lynch morreu e o cigarro não tem nada a ver com isso. É que o diretor sabia que competir com a realidade brasileira era uma tarefa muito desafiadora para a sua arte. O que você está vendo agora é muito forte, mas preste atenção e compartilhe. Qual é o pai que quer trazer uma criança para a cidade para ver esse tipo de coisa? Todo mundo que tem filho odeia o careca depravado que anda de calcinha na rua e adora o artista que se veste de personagem. Realmente são artistas de verdade e não essa putaria que tá tendo. Esse show de putaria ganhou dinheiro da antiga gestão da prefeitura de Curitiba. O evento do cara de calcinha se chamou Bienal do Cabaré e recebeu mais de 100 mil da prefeitura. Eles não têm vergonha na cara. Pra você ter ideia, o Stitch está sendo proibido de se apresentar na Rua 15. É o contrário, você vê de você fazer o bem, está levando mal. Mas o careca pode se apresentar na mesma rua, quase pelado, e ainda recebe dinheiro pra isso. Cultura pra esquerda é o cara vir de calcinha aqui balançar a bunda na rua. Vai balançar a bunda em 4 paredes, não aqui na rua. Se você chegou até aqui e gosta do nosso canal, dos nossos vídeos, dos nossos cortes, da nossa live, do Pior, dos vídeos on demand e tudo mais, nos apoie. Primeiro, compre na Insider aqui com o nosso link e o nosso cupom. E também entre aqui no programa Seja Membro, no Apoia-se e mande uma graninha aí pra gente no Pix, no PayPal e na nossa conta corrente. Tá ok? Você também se inscreva nas nossas redes sociais, outras, principalmente TikTok e Instagram. E se você é um desses que ainda paga pau para Estados Unidos, eu só tenho uma coisa para te dizer: não passarão.